Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 16ª noite. Dinazade estava tão ansiosa em ouvir o fim da história do jovem príncipe que nessa noite acordou antes da hora habitual. Minha irmã, disse, termina a história que começaste ontem. Preocupa-me a sorte do príncipe e morro de medo que ele seja comido pela ogra e seus filhos. Confessando Shahryar o mesmo temor, disse-lhe, pois bem, senhor, disse a sultana, vou tirar-vos esta ansiedade. Após ter a falsa princesa da Índia dito ao príncipe que recomendasse a alma a Deus, como ele não pudesse julgá-la capaz de falar sinceramente, e sim de pretender apoderar-se dele, ergueu as mãos para o céu e disse, Senhor, vós que sois todo-poderoso, voltai os olhos para mim e livrai-me dessa inimiga. Aquela prece, a ogra voltou para as ruínas e o príncipe afastou-se rapidamente. Por felicidade, encontrou o caminho e chegou são e salvo ao rei, seu pai, a quem contou o perigo ocorrido pelo descuido do grão-vizir. O rei, irritado com seu ministro, ordenou que o estrangulassem no mesmo instante. Senhor, prosseguiu o vizir do rei grego, para voltarmos ao médico Duban, se não vos precaverdes, ser-vos-á funesta a confiança que nele depositais. Sei de boa fonte que se trata de um espião enviado pelos vossos inimigos para atentar contra a vossa vida. Curou-vos, dizeis, mas quem o pode assegurar? Talvez só vos haja curado aparentemente e não totalmente. Quem sabe até se esse remédio, com o tempo, não produzirá um efeito pernicioso. O rei grego, que possuía naturalmente muito pouco bom senso, não teve agudez suficiente para perceber a má intenção do seu vizir, nem bastante firmeza para persistir no seu primeiro sentimento. Aquelas palavras o fizeram estremecer. Vizir, disse ele, tendes razão. Talvez tenha vindo exatamente para me tirar a vida, o que muito bem pode fazer mediante o odor apenas de uma de suas drogas. Quando o vizir notou o rei na disposição em que o queria, disse, Senhor, o mais seguro e rápido de assegurar a vossa tranquilidade e a vossa vida é mandar chamar imediatamente o médico Duban e ordenar que lhe cortem a cabeça. Verdadeiramente, disse o rei, creio que assim é que devo combater o seu plano. Terminando estas palavras, chamou um dos seus oficiais e ordenou-lhe que trouxesse o médico, o qual, sem saber o que o rei pretendia, correu ao palácio. Sabes por quê? Disse o rei ao vê-lo. Te mandei chamar? Não, senhor, respondeu Duban, espero que vossa majestade me esclareça. Mandei-te vir para livrar-me de ti, tirando-te a vida. Não é possível descrever o espanto do médico quando ouviu proferir aquela sentença de morte. Senhor, disse o médico, que motivo pode ter vossa majestade para me fazer morrer? Que crime cometi? Soube de boa fonte, respondeu o rei, que és um espião e que só vieste à minha corte para me assassinar, e eu, para salvar a minha vida, ordeno que acabem com a tua. Fere, acrescentou, dirigindo-se ao algoz que se achava presente, e livra-me de um pérfido que só veio para matar-me. Aquela ordem tão cruel, o médico percebeu que as honras e os benefícios recebidos lhe haviam provocado inimigos e que o fraco rei cedera às imposturas deles. Arrependeu-se de havê-lo curado da lepra, mas era tarde demais. É assim, disse-lhe ele, que me recompensais pelo bem que vos fiz?
O rei não o ouviu e pela segunda vez ordenou ao algoz que o matasse. O médico recorreu aos rogos. Ai de mim, Senhor, prolongai a minha vida, que Deus prolongará a vossa. Não me façais morrer, para que Deus não vos trate da mesma maneira. O pescador, nesse ponto, interrompeu sua história e disse ao gênio: Pois bem, gênio, vês que o que outrora se passou entre o rei grego e o médico do Ban acaba de passar-se agora entre nós dois. O rei grego, em lugar de ouvir os rogos do médico, que lhe suplicava em nome de Deus, respondeu-lhe com dureza: Não, a necessidade ordena-me que eu te faça morrer, pois do contrário, poderias tirar-me a vida mais habilmente ainda do que me curaste. Entretanto, o médico, debulhado em lágrimas e queixando-se amargamente por se ver tão mal pago pelo serviço prestado, preparou-se para receber o golpe da morte. O algoz vedou-lhe os olhos, amarrou-lhe as mãos e dispôs-se a levantar o alfange. Nesse momento, os cortesãos presentes, emocionadíssimos, suplicaram ao rei que o perdoasse, assegurando que ele não era culpado e responsabilizando-se pela sua inocência. Mas o rei foi inflexível e repreendeu-os de tal forma que ninguém ousou questionar. O médico, ajoelhado de olhos vendados e pronto para receber o golpe que devia selar-lhe o destino, mais uma vez se dirigiu ao rei: Senhor, pois que não quereis revogar a ordem de minha morte, dignai-vos ao menos conceder-me o tempo necessário para ir à minha casa dispor os preparativos para a minha sepultura, despedir-me de minha família, dar esmolas e legar os meus livros a pessoas capazes de usá-los bem. Tenho um, entre outros, que desejo dar-vos. É um livro preciosíssimo e muito digno de ser cuidadosamente guardado no vosso tesouro. E por que é tão precioso assim esse livro? Perguntou o rei. Porque, explicou o médico, contém uma infinidade de coisas curiosas, a principal das quais é que quando me tiverem cortado a cabeça, se Vossa Majestade abrir o livro na 6ª página e ler a 3ª linha da página esquerda, a minha cabeça responderá a todas as perguntas que lhe forem feitas. O rei, curioso por ver coisa tão maravilhosa, adiou a morte para o dia seguinte e mandou-o para casa sob escolta. O médico, durante aquele tempo, pôs em ordem seus negócios e, como se havia espalhado a notícia de que se verificaria inaudito prodígio após a sua morte, os vizires, os emires, os oficiais de guarda, enfim, toda a corte, compareceu no dia seguinte à sala da audiência para ver com seus próprios olhos. Pouco depois surgiu o médico do Ban, que, avançando aos pés do trono real, com um grande livro, pediu que lhe trouxessem uma salva, sobre a qual estendeu a capa do livro e, apresentando-o ao rei, disse: Senhor, pegai-o, e mal esteja a minha cabeça cortada, ordenai que o coloquem sobre a salva onde se acha a capa do livro. Quando ela aí estiver, o sangue cessará imediatamente. Abrireis então o livro e a minha cabeça responderá a todas as vossas perguntas. Mas, Senhor, permitir que mais uma vez implore a vossa clemência. Em nome de Deus, cedei. Juro-vos que sou inocente. Os teus rogos, respondeu o rei, são inúteis, e nem que fosse apenas para ouvir falar a tua cabeça após tua morte, quero que morras. Assim dizendo, pegou o livro das mãos do médico e ordenou ao algoz que cumprisse seu dever. A cabeça, então, foi cortada, caiu sobre a salva. Mal aí se encontrou, o sangue estancou. Com grande espanto do rei, então, e de todos os cortesãos, ela abriu os olhos e, tomando a palavra, disse: Senhor, abra o livro. O rei abriu-o. Notando que a primeira folha estava colada à segunda, para voltá-las com mais facilidade, levou o dedo à boca, molhando com saliva. Assim fez até a 6ª página, e não vendo nada escrito na página indicada, disse: Médico, disse ele para a cabeça, não vejo nada.
Voltai ainda algumas páginas, respondeu a cabeça. O rei continuou a voltar, levando sempre o dedo à boca, até que, fazendo efeito o veneno que impregnava cada página, sentiu-se de repente dominado por extraordinário mal-estar. A voz se lhe embargou e ele deixou-se cair ao pé do trono, com terríveis convulsões. Nesse ponto, Sherazade, percebendo o amanhecer, advertiu o sultão e deixou de falar. Ah, minha irmã querida, disse então Dinazade, como me aborrece não teres tempo de terminar essa história. Ficaria inconsolável se perdesse a vida hoje. Minha irmã, respondeu a sultana, será o que o sultão quiser, mas esperemos que ele tenha a bondade de suspender a minha morte até amanhã. Efetivamente, Shahriar, longe de ordenar a execução da sentença, aguardou a próxima noite com impaciência, tamanho o seu desejo de saber o fim da história do rei grego e a continuação da história do pescador e do gênio.